Fala galera, tudo bem? Meu nome é Fábio Rosário, eu sou professor de informática aqui no Henrique Domingues e a gente vai começar então aí a aquecer os motores para a nossa prova da Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina. É uma prova aí muito esperada para muitos. Auditor fiscal, eu tenho certeza que vocês estão estudando há muito tempo, já estão estudando demais para essa prova, de forma ansiosa, estão esperando demais essa prova. A gente teve uma última prova aí com a banca FEPESE, que era a nossa do Estado de Santa Catarina, e foi autorizado agora nessa última semana, então, a banca FCC, Fundação Carlos Chagas. O que eu tenho para falar para ti sobre a FCC em relação à informática? Em relação à informática, as questões da FCC, elas são ótimas para quem estuda, porque elas pouco trabalham com pegadinhas. E elas pouco aprofundam naquilo que a gente vê que é o calcanhar de Aquiles do candidato, o Excel. Porém, ela muda um pouco de figura quando trabalha no ambiente de auditoria. Eu percebi isso porque logo que saiu a FCC, eu comecei a catar algumas questões de auditoria e percebi que as questões para auditor elas são um pouco mais pegadas. Nada impossível, mas ela é um pouco mais aprofundada. Qual é aqui a minha função hoje de trazer videodica para vocês aqui do YouTube? Vou trabalhar com algumas questões que a FCC já trabalhou em relação à auditoria, para tu sentir a vibe de como é que funciona. E vou trabalhar também contigo com algumas questões de 2018 de cargos genéricos. É o que a gente vai fazer aqui no nosso curso da Cefaz. A gente vai trabalhar com aquilo que é o mais aprofundado em cima da auditoria e aquilo que a banca possivelmente venha a cobrar na parte de informática com as questões mais novas. Porque a gente tem aqui questões mais antigas de auditoria da FCC, 2015, 2016. Então a gente vai trabalhar aí também com as questões de 2018. Claro, dando um foco muito maior naquilo que a gente vê que é cobrado de forma mais aprofundada com a auditoria. Ok? Vamos lá então. Provinha de 2015, auditor fiscal. Na Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, a assinatura digital permite comprovar que uma informação foi realmente gerada por quem diz tê-la gerado e que ela não foi alterada. Isto equivale a afirmar, respectivamente, que é possível comprovar que uma informação... Olha só, eu vou passar para ti aqui um bizu sensacional de assinatura digital. A gente vai trabalhar com assinatura digital ou com as ferramentas de segurança, sempre que envolverem criptografia, de duas formas básicas. Usa que tipo de metodologia de criptografia e quais são os princípios da segurança da informação que essa ferramenta vai defender, vai assegurar o seu usuário. Nós temos aqui, então, 5 princípios da segurança da informação. Confidencialidade, aquela informação é para aquela pessoa e só ela pode ter acesso. Integridade, se o conteúdo da informação não foi alterado. Disponibilidade, se aquela informação, aquele conteúdo está disponível para o cliente. Autenticidade, certeza de quem emitiu aquela informação. E não repúdio, quem emitiu não pode dizer que não foi ele. 5 princípios básicos de segurança da informação, que a gente trabalha de forma mais aprofundada nos cursos aqui. Obviamente a gente vai trabalhar com esses princípios aí no curso com vocês também. E aí, partindo desses princípios, a gente começa a trabalhar criptografia simétrica, criptografia assimétrica, assinatura digital e certificado digital. A assinatura digital tem uma particularidade. Ela vai garantir a autenticidade. Eu sei quem é que emitiu aquela informação para mim. Ela trabalha com a criptografia de chave assimétrica, 2 S, 2 chaves, já vamos falar sobre isso. Ela garante a integridade e o não repúdio, certo? Então, olha só, a assinatura digital, ela não é responsável por garantir a confidencialidade daquele documento. Vou dar um exemplo que é o melhor de todos para vocês. Eu assinei um contrato. Simples. Fui lá, comprei um carro do Joãozinho, paguei 10 mil reais no carro para ele, assinei o contrato, beleza. Comprei o carro dele, mas não paguei. Aí ele pegou e foi executar aquele contrato. Aquele contrato ele não está de forma aberta? Está de forma aberta, qualquer pessoa consegue ler. Então ele não garante o princípio da confidencialidade. Certo? De forma aberta, qualquer um consegue ler, não garante o princípio da confidencialidade. O Joãozinho sabe que fui eu que assinei? Sim, ele sabe que fui eu que assinei, porque eu estava junto dele. Mas eu posso repudiar.
eu posso chegar e dizer para o Joãozinho, Joãozinho, não fui eu que assinei esse contrato. Cara, tem que dar assinatura. Alguém assinou por mim. Certo? Isso é muito comum quando tu recebe aquele e-mail, não acredito que você fez isso no verão passado. Clique nas fotos e veja, clique no anexo e veja as fotos. Tu olha ali em cima no cabeçalho do e-mail, quem enviou foi o teu amigo. Tu fala com ele, pô, cara, que fotos são aquelas que tu mandou para mim? Não mandei nenhuma foto para ti. O que aconteceu? Alguém se passou por ele. Certo? Agora, se eu pego esse contrato com o Joãozinho e vou até o cartório e reconheço firma daquele contrato, o que esse reconhecimento de firma garante? Continua não garantindo a confidencialidade, porque tu percebe que o documento com firma reconhecida tem o teor aberto para que tu possas visualizar a qualquer momento. Garante a integridade, por quê? Porque aquele adesivo ali, o cartório está dizendo o seguinte, ó, o Fábio e o Joãozinho assinaram este documento. Aí o Joãozinho vai lá e quer dar uma de bonitão, coloca mais um número 1. Ao invés de 10 mil reais no Uno, ele botou 110 mil reais, né? Colocou uma escada em cima, aquele Uno que era de 10 mil virou 110 mil. Ele foi lá e colocou mais um. Automaticamente, aquele selo não tem mais validade. Se ele for a juízo pleitear o direito de, pô, o Fábio pagou só 10 mil, doutor, e eu quero que ele pague 110, o juiz vai ligar para a guarita lá do fora e vai dizer, sobe um PM aí que eu quero mandar prender o Joãozinho. O Joãozinho vai olhar, que é isso, doutor? Foi o cara que não pagou. Não, Joãozinho, tu agiu de má fé e tu alterou um documento que estava com o selo de um cartório. E nenhum cartório vai dar o selo para documentos rasurados, para documentos com a sua integridade quebrada. Então, aquele selo garante a integridade do documento. Não pode ter rasura, não pode ter rabisco, não pode ter alteração. Legal? O que é a disponibilidade nesse caso? Eu vou lá e tiro fotocópia do contrato. Se eu perdi o original, eu tenho disponível as cópias. A autenticidade, ela já existe porque o não repúdio já foi coberto. Por que o não repúdio foi coberto, Fábio? Porque aquele selo é o cartório dizendo o seguinte, quem assinou esse documento realmente foi o Fábio. Eu tenho o CPF e a digital dele aqui no meu cartório. Ele não pode dizer que não foi ele, porque eu, terceiro envolvido na relação, estou dizendo que esse documento foi assinado por ele. A assinatura digital é igual ao selo do cartório, galera. Vai garantir a autenticidade, o Joãozinho sabe que fui eu, vai garantir a integridade, aquele documento não pode ser alterado, e eu não posso dizer que não fui eu. Por quê? Porque a criptografia de chave assimétrica, ela é uma criptografia que possui duas chaves que nascem juntas, uma fica com o público, qualquer um pode ter, e a outra fica com o dono das chaves. Quando eu vou criptografar uma informação com a minha chave privada, só eu tenho acesso. Então a outra pessoa que recebeu tem certeza que fui eu. E eu não posso dizer que não, porque essa chave fica comigo. É aquele token que vocês estão acostumados lá, né, para utilizar, por exemplo, em órgãos públicos ou em empresas para poder fazer alguma transação para dizer que foi você mesmo que fez. Ah, Fábio, mas eu empresto a minha chave, eu empresto o meu token para o Zezinho que trabalha à tarde. Né? A empresa quer reduzir custos e não quer dar um token para mim e outro para o Zezinho. Então, me desculpe, quem vai responder em juízo vai ser você. Por quê? Porque você deu o seu token e a responsabilidade do seu token é sua. Não tem essa de tu chegar lá e dizer, não fui eu, foi o Zezinho. Né? Tu vai responder por dois processos. Uma por ter emprestado, porque tu quebrou a regra de confiabilidade da ICP Brasil, que é a árvore de chaves, o instituto que faz o controle das assinaturas digitais das chaves. E a outra, né, que tu assinou algo que tu não poderia ter assinado. Então, como essa chave aqui é única e essa daqui ela pode ser espalhada para todos os outros, o que acontece? Quando eu gero uma informação a partir dessa chave, as outras pessoas têm a certeza de que fui eu. Então, nesse caso aqui, a assinatura digital vai garantir, vai comprovar que uma informação é autêntica, eu sei quem foi, e está íntegra porque não vai ser alterado esse documento. Não garante a confidencialidade. Não pode ser repudiada e é autêntica. A assinatura digital permite comprovar que uma informação foi realmente gerada por quem disse tê-la gerado e que ela não foi alterada. Daí ele está dizendo o seguinte, dizer que ela foi gerada e que ela não foi alterada é autenticidade e está íntegra. Quando ela diz que uma informação foi realmente gerada por quem diz tê-la gerado, se ele colocasse aqui, e não pode dizer que não foi, aí o gabarito seria AC,
certo? Ele está perguntando o seguinte, ó, respectivamente, realmente foi gerada por quem diz tê-la gerado, é a autenticidade. E o Joãozinho sabe que fui eu que assinei aquele contrato, mas eu posso repudiar, certo? Então, o que a FCC está falando aqui, ó? Dentre as particularidades da assinatura digital, eu quero saber como é o nome da característica da informação que realmente foi gerada por quem diz tê-la gerado, autenticidade, e que não foi alterado. Se ali tivesse assim, ó, foi realmente gerado por quem diz tê-la gerado e o emissor não pode negar, seria o não repúdio. Aí seria a letra C, certo? Então aqui a A já não dá porque a assinatura digital não garante confidencialidade, a D porque não garante confidencialidade e a E porque não garante disponibilidade. A diferença entre a B e a C é que nessa questão a banca está cobrando o princípio da autenticidade e não do não repúdio. Em determinada instituição, João envia uma mensagem criptografada para Antônio, utilizando criptografia assimétrica. Para codificar o texto da mensagem, João usa, olha só, na hora da prova eu sempre ensino os alunos a fazerem assim, ó. Do lado de cá tem o João e do lado de cá eu tenho o Antônio, certo? Nessa relação, quais são as chaves que podem estar com o João? A chave privada do João fica com o João, lembra, é aquela chave que fica com o seu dono, e com o Antônio ele tem a chave privada dele. Aquela chave que fica contigo, que tu não pode emprestar para ninguém, é chamada de chave privada. Privada de João fica com o João, privada de Antônio fica com o Antônio. A privada de Antônio não pode ficar com mais ninguém, só com o Antônio. A privada de João não pode ficar com mais ninguém, só com o João. A chave pública de Antônio pode estar com o João? Pode. A chave pública de João pode estar com o Antônio? Pode. Então o Antônio pode ter a chave pública do João, não tem problema. Justamente por isso que é pública. Para quê, Fábio? Se o João usa a chave privada dele para criar uma informação, quem é que vai descriptografar? A pública de João. E aí o Antônio tem certeza que foi o João que criou, ele não pode dizer que não foi ele. E se essa informação chegou e foi descriptografada pela pública de João, quer dizer que ela está íntegra. Daí a gente vai usar o método hash, que é um negócio um pouco mais aprofundado aí, certo? Se por um acaso o Antônio criou uma informação com a chave pública de João, só quem consegue ler? Só o João? Garante confidencialidade nesse caso? Garante confidencialidade nesse caso. Perfeito. Garante autenticidade e não repúdio? Não. Por quê? Porque essa chave pública de João pode estar com a Ana, com a Maria, com o Zezinho, com o Pedrinho. Certo? Então a pública é pública. O João não tem certeza que foi o Antônio que gerou essa informação. Só que a pública de João só conversa com a privada de João e a privada de João só conversa com a pública de João. E vice-versa. Tá? A mesma coisa aqui com o Antônio. Só que a privada fica com o João, a privada de João fica com o João, a privada de Antônio fica com o Antônio. Então, eu tenho esses dois cenários aqui. Poderia ter esse cenário aqui, ou poderia ter esse cenário aqui. Legal? Beleza. Para codificar o texto da mensagem, João usa, olha só, quais são as duas formas de João criptografar a mensagem para Antônio? Ou ele usa a privada dele, João, ou ele usa a pública de Antônio, certo? Mas uma delas eu não tenho certeza. Será que João tem a chave pública de Antônio? Porque o Antônio tem que dar essa chave para ele. Eu não tenho certeza. Legal? A certeza que eu tenho é que o João, se ele tem uma chave, eu tenho certeza que ele tem pelo menos a privada dele. Antônio, eu sei que pelo menos tem a privada dele. Legal? Agora eu não posso garantir que o Antônio entregou para o João a chave pública dele. E também não posso garantir que o João entregou para Antônio a chave pública dele. Certo? Essa garantia eu não tenho. Não tenho porque eu teria que fazer essa troca de chaves. Agora está dizendo o seguinte, para codificar o texto da mensagem, João usa a chave privada de Antônio. Não pode, galera, porque a chave privada de Antônio fica com quem? Com o Antônio. Quem é que está sendo o que a gente chama aqui de transmissor? E esse cara aqui de receptor da informação. O transmissor é o João. João não pode ter a chave privada de outra pessoa, só a dele. Então está errado. Chave privada de Antônio,
chave privada de Antônio. Eu já vou riscar A e a D. Por quê? Porque João não pode ter a chave privada de Antônio. A chave privada de Antônio fica com o Antônio. B. João pode ter gerado a informação com a chave pública de Antônio. Para Antônio decodificar a mensagem que recebeu de João, ele terá que usar a chave privada, relacionada à pública usada no processo por João. Somente Antônio conhece a chave privada. Opa, presta atenção. Vamos partir do princípio que o João tem a chave pública de Antônio. Legal. Se o João usar a chave pública do Antônio para criptografar a mensagem, só o Antônio consegue criptografar. Por quê? Porque só ele tem a chave privada de Antônio. A pública de Antônio só conversa com a privada de Antônio. A privada de Antônio só conversa com a pública de Antônio. E aqui também existe essa relação. Então, se ele criou com a pública de Antônio, o Antônio vai, João usa a chave pública de Antônio. Para Antônio decodificar a mensagem que recebeu de João, ele terá que usar a chave privada, relacionada à chave pública. Se o João usou a chave pública de Antônio, qual é a relacionada com a chave pública de Antônio? A privada de Antônio. Somente Antônio conhece a chave privada. Perfeito. C. João usa a chave pública de Antônio. Para Antônio decodificar a mensagem que recebeu de João, ele terá que usar a chave privada, até aí tranquilo, relacionada à chave pública usada no processo por João. Até aqui, a B e a C estão iguais. Onde é que está o erro? Ambos conhecem a chave privada. Negativo. Sabe por que é negativo? Porque aqui eu tenho a relação de 1 para N. A chave privada só existe uma, que fica com o dono. A chave pública existem várias. Aqui eu também tenho a relação de 1 para N, ou seja, a chave privada de Antônio fica com Antônio. Então não tem como ambos conhecerem a chave privada, não. D, a chave privada de Antônio, a gente já tirou essa da reta. João usa sua chave privada, para Antônio decodificar a mensagem que recebeu de João, ele terá que usar sua chave pública. Somente João conhece a chave privada. E aí, galera? Por que o gabarito é AB? Porque ele está dizendo o seguinte, João usou a sua chave privada. Legal. Para Antônio decodificar a mensagem que recebeu de João, ele terá que usar a sua chave pública. Peraí, a chave pública de Antônio não conversa com a privada de João. A privada de João conversa com a pública de João, a privada de Antônio com a pública de Antônio. Por isso que a letra E está errada, certo? Atenção! Duas questões que a gente começou aqui o nosso aquecimento e duas questões que já trabalham criptografia. Assinatura digital pedindo os princípios e criptografia de mensagens. Legal? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que debulhar lá na hora da aula de vocês e também nos estudos de vocês a parte de criptografia. Considere o seguinte processo de propagação e infecção de um tipo de malware. Eu vou trabalhar com vocês aqui, rapidamente, duas características dos malwares. Quem são os replicantes, ou seja, quem são aqueles que geram cópias de si mesmo e quem são os malwares que precisam de um outro arquivo, que não são autônomos. Por exemplo, eu, vírus, preciso do arquivo do Internet Explorer para poder agir. Então eu tenho aqui o Trojan, que é o cavalo de Troia, e eu tenho o vírus. Esses dois caras aqui, eles precisam de um outro arquivo para poder agir. O bot, o vírus e o worm são os malwares, os softwares maliciosos que geram cópias de si mesmo quando eles agem. O vírus, quando ele age no computador, ele gera cópias de si mesmo dentro do computador. A diferença do vírus para o worm, a diferença maior aqui na característica replicante, é esse R do worm, que eu sempre falo para os alunos lembrarem. O worm, ele é o tipo de malware que ele vai se replicar na rede, certo? Ele vai se replicar na rede. Após infectar o computador, ele tenta se propagar e continuar o processo de infecção. Para isso, necessita identificar os computador-alvos para os quais tentará se copiar, o que pode ser feito de uma ou mais das seguintes maneiras. Presta atenção. O vírus, ele vai gerar cópias de si mesmo dentro da máquina. Então, não tem como ele gerar cópias de si mesmo ou se propagar
identificando os computadores-alvos, porque identificar os computadores-alvos é se propagar na rede. Quais são os computadores que estão interligados à mesma rede que eu vou poder infectar. Isso é uma característica de quem? Do worm. Só pelo comando da questão eu já matava essa questão, exceto se tivesse bot. Ó, não tem bot, a gente vai ver depois no curso que o bot é um tipo de worm. Vamos lá, vamos riscar o backdoor, porque se ele está dizendo que é um processo de infecção, é gerar cópias de si mesmo, o backdoor não faz isso. O Trojan também não é replicante. Quem são os dois replicantes aqui? O worm e o vírus, certo? E como ele falou, se infectar procurando uma máquina-alvo, um computador-alvo, só pode ser na rede. Anexado e-mail via programa de troca de mensagem, incluindo passos compartilhados em rede. Já deu mais aí uma dica que é o worm. Após realizado o envio da cópia, necessita ser executado para a infecção ocorra, o que pode acontecer de uma ou mais das seguintes maneiras: imediatamente, diretamente pelo usuário, pela realização de uma ação específica do usuário. Após o alvo ser infectado, o processo de propagação e infecção recomeça, sendo que a partir desse momento o computador que antes era o alvo passa a ser também originador dos ataques. O worm, estou ligado na rede, o worm. Fechou? Então essas coisas aí que a gente vai ter que matar na hora do nosso curso lá, para chegar na hora da prova, tu pegar uma questão dessa aqui gigantesca, são 3 slides, né? Gigantesca, e tu já começar a pensar essas ideias. Pô, peraí, cara, vai gerar cópias de si mesmo dentro do computador? Vírus, vai gerar cópias de si mesmo em computadores-alvo, rede, bot ou worm. E daí, para diferenciar o bot e o worm, a gente vai ver isso aí de forma mais aprofundada no curso. O modelo de dados mostrado na imagem a seguir apresenta o relacionamento com integridade referencial entre duas tabelas de um banco de dados criados com Access 2010 em português. Galera, banco de dados, quando aparece para a prova de concurso, é simples. Quando aparece para a prova de concurso para auditor, sai do simples e vai um pouco. Sabe quando tu jogava videogame lá que era pequeno, tem easy, normal e hard? Tu sai do easy e vai para o normal. Tá? Não chega a ser no hard porque daí tem que ser DBA, tem que ser administrador de banco de dados. Para auditor, ele já começa a dar uma puxada um pouco mais forte. Essas duas questões que eu trouxe aqui, essas duas questões próximas, são de banco de dados normal, tá? Mas tem uma, desculpa, easy. Tem umas um pouquinho mais normais aí que a gente tem que ficar ligado. O que é um banco de dados? Ou o que é um banco de dados relacional, que é o que aparece geralmente lá nos editais de concurso? Percebe que existe uma relação que muitas vezes é comum entre as pessoas dentro de um banco de dados? Exemplo. Vários alunos se relacionam com uma turma. Então, por exemplo, 80 alunos se relacionam com a turma Cefaz. Existe um relacionamento, certo? Desses 80, 40 se relacionam com a turma matutina e 40 com a turma noturno. Opa, já tem um relacionamento aí bidirecional. Eu tenho uma tabela que vai dizer para mim quais são os turnos, matutino e noturno, uma tabela com o nome da turma e uma tabela com o nome dos alunos. E percebe que esse aluno ele pode estar fazendo Cefaz, que é o curso Cefaz, mas pode estar fazendo o nosso VIP, que é o extensivo. Então essa relação é que vai trazer a ideia do banco de dados relacional. É pegar tabelas e relacionar os dados entre elas. Eu tenho aqui o símbolozinho de uma chave. Esse símbolozinho de chave é chamado de chave primária. O que te identifica dentro de um universo gigantesco de pessoas? Vamos pensar num país como o Brasil. O que te identifica de forma única e não repetida? O teu CPF. Então, quando eu vou fazer um cadastro de uma pessoa que em um banco de dados, eu uso o CPF como chave primária. Porque quando eu quiser fazer uma busca, eu faço uma busca pelo teu CPF, que eu tenho certeza que não existe repetido. Se eu botar lá no banco de dados Fábio, eu vou ter que ficar lá olhando Fábio Martins, Fábio Silva, Fábio Cel, Fábio... Então, tem vários Fábios. Vou lá, digita o CPF e já aparece direto o teu nome. Então, chave primária é o que vai identificar dentro de uma tabela qual é o dado que está sendo buscado naquele momento ou sendo inserido. Percebe que existe aqui uma relação do departamento com um funcionário? O que aqui era uma chave primária, que é o identificador de departamento, por exemplo, eu coloco aqui no identificador uma sigla. RH para recursos humanos, MKT para marketing, DIR para diretoria. Eu pego esse identificador aqui e adiciono como um campo daquela tabela.
então vai ter aqui o CPF do funcionário e o ID do departamento. Quando eu puxo o relatório, o nome do departamento não está nessa tabela. O nome do departamento está nessa tabela aqui, o telefone do departamento também. Porque olha só, imagina eu cadastrar 800 funcionários da empresa e colocar o ramal do departamento na tabela do funcionário. E aí lá, 200 funcionários que trabalhavam naquele departamento, o ramal mudou. Puta, eu tenho que ir lá em 200 funcionários e alterar? Não, eu venho na tabela departamento e altero o ramal do departamento. Quando eu puxo um relatório, o funcionário número 3 é do ID Departamento RH. Como é o nome do departamento? Recursos Humanos. Qual é o ramal? 423. Ele puxa dessa. Quando uma chave primária ela vai indexar em uma outra tabela para fazer essa relação, aqui ela é chamada de chave estrangeira. Eu puxo a primária para uma outra tabela. Então, aquilo que era chave primária vai ser chamado aqui de chave estrangeira. Isso aqui é o basicão de banco de dados. A gente viu aqui em 4, 5 minutos o basicão de banco de dados, mas vou dizer para vocês aí que 50% das questões já matava aí com a ideia de chave primária, chave estrangeira e o que é o modelo relacional. Posso criar as tabelas departamento funcionário, banco de dados criado no Access em português. Para gerar um modelo apresentado, utilizou-se a opção. Esse é um tipo de questão muito mais voltado para guias, exatamente como acontece no Word, no Excel, no PowerPoint, do que propriamente dito de banco de dados. Porque está perguntando, para eu montar, criei a tabela funcionário, criei a tabela departamento e preciso fazer a relação entre as duas, é uma ferramenta de relação. Tem que ir lá na guia ferramentas e depois em relações, ok? É correto afirmar que a tabela funcionário possui chave primária, que é o identificador do funcionário, que pode ser o CPF, e uma chave estrangeira, perfeito, que é o identificador do departamento. Legal, perfeito. O departamento só poderá ser cadastrado se antes já tiver um funcionário cadastrado nele. Não, pelo contrário, né? Eu só vou poder puxar um departamento para o funcionário se antes eu cadastrei o departamento. Como é que eu vou colocar o ID do departamento aqui, RH, se ele não foi cadastrado? Tá? Então, ali existe uma troca. Na tabela funcionário, o campo chave estrangeira é ID funcionário, não, ID funcionário é chave primária. A tabela departamento não possui chave primária, possui ID departamento. Todas as tabelas possuem obrigatoriamente chave primária. O relacionamento estabelecido nas tabelas possui grau muitos para muitos. Onde é que está o grau, Fábio? Está aqui, ó, 1 para N, ou 1 para muitos. Um departamento para muitos funcionários. Mas o funcionário Zezinho trabalha em apenas um departamento, tá? Considera-se indiscrição de componentes de computadores encontrados no site de comércio eletrônico. DDR4 2133 MHz refere-se à configuração do quê? Galera, daqui até aqui é o nosso processador. Como é que tu sabe, Fábio? Gigahertz é processador, megabyte é o tamanho da memória cache do processador, e daí daqui para lá começa a parte, até aqui começa a descrição da memória RAM. A gente vê no curso como é que eu faço para visualizar característica HD, está na casa de terabyte, característica memória RAM DDR, ou então está na casa de gigabytes, 4 GB, 8 GB, 16, 32 GB atualmente. E a gente vê também de processador, que é em gigahertz. Como ele está cobrando aqui DDR a gente vai matar na memória RAM, certo? Se tivesse uma alternativa, por exemplo, RPM, rotações por minuto, é disco, galera, disco é HD. Tá? Então, a gente vai trabalhar também com essas nomenclaturas aí durante o curso. No relatório de gestão 2009 disponível no portal da Cefaz do Piauí, constam dados de arrecadação total de tributos 2006 e 2009, conforme mostra a planilha a seguir digitada no Excel 2010. Comparando esse exercício 2009 e 2006, constata-se que a arrecadação acumulada de tributos aumentou em 54%, em termos nominais, variando tarará. Esse aumento mostrado na célula 7, localiza A7, que é o aumento 54,77, formatado para exibir valores numéricos com apenas 2 casas decimais, foi obtido pela utilização de qual fórmula? Galera, aqui é matemática na veia. Aqui não tem informática. Como que eu cheguei até aquele valor de 54,77? Ele está dizendo o seguinte aqui, ó, em termos nominais variando o que era da célula B2 e da célula B5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, todas as funções envolvem B2 e B5? Sim, legal.
Se uma delas já não tivesse B2 ou B5, eu já ia riscar essa, certo? Então envolve. Vamos lá. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Função diferença, não existe essa função aqui, galera. E eu colocar esse porcentagem aqui no final também, só se fosse texto. Então eu já risco ela. Como eu quero aqui saber, comparando esse exercício, teve um aumento de tributo, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pegar aquele valor que está em um campo, que ele está dizendo aqui B5, e dividir esse valor por B2. Fábio, por que dividir? Porque eu vou precisar fazer aqui uma diferença. Eu vou pegar 2009, B5, 2006, B2, e vou precisar dividir esses dois valores. Certo? Por que o vezes 100? Porque ele está pedindo em porcentagem. E depois que ele colocou em porcentagem, mudou para valores numéricos e 2 casas decimais. Então, quando é porcentagem, ele vai fazer o quê? Vai pegar aquele valor, 54,77, e vai colocar o porcentagem lá. Por isso que ele está fazendo aqui a multiplicação por 100. Por que eu não poderia fazer isso daqui, ó? Porque aqui, quem que eu faço primeiro? Vamos lá. Quem que eu faço primeiro dentro desses parênteses? Primeiro eu faço a divisão. Então eu divido B5 dividido por B2 e depois eu subtraio 1. Terminei o que está dentro do parênteses, eu vou multiplicar com 100. Diferente do que está no C, que é pegar B5 e dividir por B2 menos 1. Então eu pego B2, subtraio o valor 1 e pego B5 e divido por ele. Então a gente vai ver isso aí também, qual é a ordem dos precedentes, que não tem nada a ver com informática, ela é na matemática. Primeiro eu faço o que está no parênteses, depois eu faço porcentagem, depois eu faço potência, aí depois multiplicação, divisão, adição e subtração, e a gente vai ver quais são, dentro dessa hierarquia, qual é a prioridade de cada um dos operadores. E depois a gente vai ver também os operadores de comparação, maior, menor, maior igual e menor igual. Certo? Certo? Uma questão que parecia ser gigante, se eu pegar aqui as alternativas, B5 dividido por B2 menos 1 vezes 100, faço lá, dá 54,77? Não. Se eu fizer cada uma delas, só tem uma delas que vai dar 54,77, que é quem? A D. Ok? Ele já está dizendo para ti, ó, em B7, para dar em B7, 54,77. Qual dessas aqui eu tenho que fazer? Matemática, galera. Vai ter que fazer na ponta do lápis aí na hora da prova, na ponta da caneta. O método criptográfico normalmente utilizado para gerar assinaturas digitais, que quando aplicado sobre uma informação, independentemente do tamanho que ela tenha, gera um resultado único e de tamanho fixo, é chamado de... Lembra quando eu falei do princípio da integridade? Que a assinatura digital vai garantir a integridade? O que é o método hash? O método hash eu vou pegar o documento, vou gerar um código para ele. E vou criptografar esse código. Chega do outro lado e a pessoa descriptografa. O código descriptografado é o mesmo do original? Sim, então esse documento não foi alterado. Ao invés de eu criptografar o documento, eu criptografo apenas o código. Você já viu esse método hash aqui, quando você vê um documento com assinatura digital. Lá embaixo está escrito assim, esse documento foi assinado digitalmente. Verifique a veracidade desse documento aí tem um site e tem um código. Você vai pegar aquele código e vai jogar lá. Ele vai mostrar para ti o documento. Esse documento aqui é igual a esse? É. Então, essa informação está íntegra. Tá? Isso é o método hash. De novo, mais uma questão que trata da ideia dentro de criptografia de assinatura digital. Eu já percebi que essa parte de hash a FCC gosta muito. Fizemos um curso aqui há um tempo atrás, se eu não me engano era da Kazan, caiu o método hash, eu falei para os alunos que a FCC gostava muito e caiu, em 2014 já tinha caído e possivelmente vai cair agora em 2018 de novo. É simples de a gente matar isso aqui, é um método que vai pegar um documento, não importa o tamanho dele, e vai gerar um código de tamanho único. Por exemplo, eu tenho 1,94 m, meu CPF tem 11 dígitos. Para quem tem 1,60 m, o CPF também tem 11 dígitos. Qual é o nosso resumo hoje no mundo civil, no mundo jurídico? O CPF de 11 dígitos, não importa o tamanho da pessoa, é de 11 dígitos. Mais ou menos por aí, mas daí a gente dá uma aprofundada no curso. Um dos mecanismos básicos de segurança da informação é um componente de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a determinado ponto de rede. Galera, falou de equipamento de segurança em rede ou de um componente de segurança em rede, quando eu falo equipamento hardware, quando eu falo componente software ou hardware.
e ele vai respeitar uma política de segurança, já mata a questão por aqui. Firewall. Este componente de segurança existe na forma de software, de hardware e da combinação de ambos. Atualmente, os principais sistemas operacionais trazem esse componente embutido na forma de software para proteger os computadores contra acesso não autorizado. Acesso não autorizado, equipamento de rede, política de segurança, firewall. Ok? Agora vamos trabalhar com as questõezinhas de 2018, já para dar uma atualizada aí, né, pegar aquilo que a gente viu agora de auditoria e dar uma atualizada aí para ver como é que funciona as questões mais novas. Considere que o analista possui uma apresentação gerada no PowerPoint, em português, 2010 em português é denominado trtsp.pptx. Essa extensão de arquivo do PowerPoint é essa que a gente trabalha aqui, ó. PPTX eu consigo editar o arquivo aqui numa boa. Existe uma outra extensão que quando eu abro, já abre direto no modo de apresentação. Ele deseja que essa apresentação seja salva em formato de autoapresentação. Nesse formato, basta dar um duplo clique no nome do arquivo para que o conteúdo seja exibido automaticamente. A transição dos slides pode ser configurada com cliques no mouse através da barra de espaços. O formato que permite essa apresentação de slides é, olha só, abrir o arquivo e já abriu em modo de apresentação, PPSX. São 3 extensões de arquivos que a gente tem que ficar muito atento com o PowerPoint. PPTX, arquivo do PowerPoint, onde eu consigo editar. PPSX, arquivo de apresentação de slides, já vem direto no modo de apresentação. Ou então o POTX, que são os modelos. Modelo de álbum de fotografia, modelo de apresentação gerencial, modelo de apresentação de aula e assim por diante. Já vem uns arquivos pré-prontos. Então aqui ele está falando de PPSX. Um analista estava utilizando o navegador Mozilla em português. Em condições ideais, digitou a sequência de teclas Ctrl+Shift+P para navegação privativa. Navegação privativa tem a ver com segurança. Sempre que eu abrir uma janela de navegação privativa, que abre uma nova janela de navegação privativa e navega no modo privativo. Esse modo existe no Internet Explorer, no Firefox, no Chrome e agora também no novo navegador que é o Microsoft Edge, do Windows 10. Sempre que eu abro essa janelinha, todas as ações que eu fizer ali, de forma que gravaria no meu computador de forma automática, por exemplo, o meu histórico, os meus arquivos temporários e os cookies. São 3 itens que são salvos de forma automática pelo navegador. Se tu abrir uma janela normal, sempre que tu fecha a janela, o teu histórico fica lá. Se tu abrir uma janela no modo de navegação privativa, quando tu fechas a janela, todos os dados daquela seção de navegação são excluídos, certo? Então esse é o diferencial entre uma janela normal e uma janela de navegação privativa. Como serviço pago, conforme o uso, o backup em servidores virtuais oferece flexibilidade para escolher os dados que deseja proteger, pelo tempo que quiser protegê-los. Configure o controle de acesso limitado para que apenas seus usuários autorizados possam realizar operações críticas de backup. Uma notificação será enviada se o backup detectar alguma atividade suspeita, como o WannaCry e similares, antes de seus dados sejam comprometidos. O que está acontecendo aqui? Ele está falando de backup, está falando de nuvem, está falando de WannaCry. O que é o software WannaCry? Em abril de 2017 surgiu um cyberataque que pegava os dados da instituição, criptografava em métodos de criptografia pesadíssimos e cobrava um valor de resgate. Então o cara atacava, por exemplo, os dados aqui do Rico Domingues, criptografava os dados. Lembra que quando eu criptografo eu tenho que ter uma outra chave para poder descriptografar. Não era possível abrir aqueles arquivos e daí o cara mandava um e-mail aqui para a coordenação e dizia assim, ó, tu queres resgatar os dados? O que vai acontecer? Tu vai depositar em Bitcoin, em moedas virtuais, um valor X e aí eu descriptografo os dados e tu consegue usar. Quais são os 2 métodos de segurança para evitar esse tipo de ataque? Esse tipo de ataque é chamado de ransomwares. Os ransomwares, eles são responsáveis justamente por fazer isso. Pegar uma base de dados, criptografar e cobrar um valor de resgate. Para evitar com que eu pague esse resgate, ou eu tenho um anti-ransomware, que daí então a pessoa vai tentar invadir a minha base de dados e não vai conseguir, ou então eu faço backups regulares. Por que backup regular, Fábio? Pensa, o cara ligou para cá, não, porque eles não vão ligar, senão de rastrear. Mandou um e-mail para ti dizendo, ó, deposita o valor
em moedas virtuais, porque eu não consigo rastrear, e eu consigo descriptografar os teus dados. Vai dizer, não, cara, eu tenho backup, eu tenho aqui a cópia de segurança desses dados que está descriptografado. Excluo aquilo que o invasor criptografou e coloco de volta a base de dados que eu tinha de cópia de segurança de backup. Então eu tenho essas duas ferramentas para me proteger. Qualquer exclusão não autorizada de seus backups será mantida por dias, para que você ganhe tempo para proteger seu ambiente e iniciar o processo de recuperação. O tipo de serviço e o tipo de malware referenciados no texto são corretos respectivamente. Ele está falando de backup em nuvem, mas eu já conseguia matar ali pelo ransomware, certo? Tenho cópia de segurança em nuvem, que eu vou ter serviço. Pode ser pago ou pode ser gratuito. No caso de ele fazer um backup em nuvem e esse backup foi excluído acidentalmente, eu tenho outras versões de backup. Por exemplo, excluída de quarta-feira, mas eu tenho a de terça e de segunda, eu consigo voltar. Ok? Um analista selecionou o título de um texto digitado no Word 2013 em português e pressionou simultaneamente a combinação de teclas Ctrl+Shift+C. Ctrl+C, copiar. Ctrl+V, colar. Ctrl+Shift+C vai acionar o pincel de formatação, que é copiar a formatação. Ctrl+Shift+V vai descarregar esse pincel de formatação. Então, olha só, são teclas de atalho que são um pouco similares, mas eu tenho que ficar ligado com os detalhes. Em seguida, selecionou um fragmento de texto em outro local da página e pressionou simultaneamente a combinação de teclas Ctrl+Shift+V. Essas ações do analista copiaram somente a formatação de onde ele estava, que era no título, para o fragmento de texto que ele estava. Então, copiou a formatação e colou naquele fragmento de texto. É o pincel de formatação via tecla de atalho. Ctrl+Shift+C, pega a formatação. Tipo de fonte, tamanho de fonte, estilo de fonte, e joga no outro fragmento essa formatação. Somente a formatação. Não vai copiar o texto ou substituir o texto. Muito cuidado com isso daí, certo? Tá bem alta aí, inclusive as questõezinhas aí que a gente viu novas são questões que estão recorrentemente aparecendo nas provas de concurso. Um técnico utilizando o Windows 10, a gente vai ter bastante cuidado, bastante delicadeza e bastante carinho para estudar o Windows 10, que essa é a bola da vez, é o que vai aparecer aí. A gente está praticamente há um mês aí da nossa prova da Polícia Federal, CESP, e a gente está trabalhando o Windows 10 de forma muito forte, porque a CESP vai vir e a FCC vai vir, como já está vindo, né, com o Windows 10, então a gente vai ter que trabalhar muito bem o Windows 10. Excluir equivocadamente é um importante passo de arquivo gravado na sua área de trabalho. Quando eu excluo um arquivo, se ele está eleito dentro de um rol de possibilidades, ele vai para a lixeira. Senão, ele exclui de forma definitiva. Não tem como eu falar contigo agora todos os rols de possibilidades para poder ir para a lixeira. Mas existe um rol de possibilidades que vai para a lixeira e outro que é excluído de forma definitiva. No entanto, ele conseguiu desfazer a exclusão em seguida, recuperando-a com o uso combinado das teclas de atalho. Na verdade, aqui a FCC está te perguntando o seguinte: tu sabe qual é a tecla de atalho, né, que eu brinco com os alunos, aquela tecla de atalho que eu gostaria muito de ter na minha vida? Qual, Fábio? Ctrl+Z, desfazer a última ação. Certo? Então, o que é desfazer a última ação? Desfazer o excluir da lixeira. Certo, galera? Então tá. Aguardo vocês aqui no nosso curso da Cefaz. Espero que essa videodica tenha sido produtiva para ti. Tentei pegar vários itens aí que a FCC tem cobrado, tanto de auditor como nas últimas questões. É claro que tem aí muito mais questões para a gente trabalhar, né? Mas o nosso tempo aqui, até para não te cansar, para ser um negócio mais leve, a gente trabalha aí com as videodicas daquilo que é o mais importante. E está aqui a regrinha de 3 para ti que está a fim de ser auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina. Legal? Te aguardo no nosso curso aí então, fica ligado. Aqui embaixo a gente tem o botãozinho de inscrever, se inscreva aí no nosso canal e tem o botãozinho de sineta. Esse botãozinho de sineta para ti é importantíssimo, porque toda vez que o pessoal do marketing aqui lançar um novo vídeo na nossa plataforma do YouTube, no nosso canal do YouTube, vai cair um push no teu celular avisando: cara, assiste esse vídeo aqui que é importante para a tua prova. Legal? Um abraço e até a próxima. Tchau!